Vós que me vedes, por certo estáis ainda entre os vivos, mas eu que escrevo terei partido há muito para a região das sombras, porque de fato estranhas coisas acontecerão, e coisas secretas serão conhecidas, e muitos séculos passarão antes que estas memórias caiam sob vistas humanas. E, ao serem lidas, alguém haverá que nelas não acredite, alguém que delas duvide, e, contudo, uns poucos encontrarão muito motivo de reflexão nos caracteres aqui gravados com estiletes de ferro. O ano tinha sido um ano de terror e de sentimentos mais intensos que o terror, para os quais não existe nome na Terra. Pois muitos prodígios e sinais haviam se produzido, e por toda a parte, sobre a terra e sobre o mar, as negras asas da peste se estendiam. Para aqueles, todavia, conhecedores dos astros, não era desconhecido que os céus apresentavam um aspecto de desgraça. E para mim, o grego Inos, entre outros, era evidente que então sobreviera a alteração daquele ano 794, em que, à entrada do Carneiro, o planeta Júpiter entra em conjunção com o anel vermelho do terrível Saturno. O espírito característico do firmamento, se muito não me engano, manifesta-se não somente no orbe físico da Terra, mas nas almas, imaginações e meditações da humanidade. Éramos 7. Certa noite, em torno de algumas garrafas de rubro vinho de quilos, entre as paredes do nobre salão, na sombria cidade de Ptolemais, para a sala em que nos achávamos, a única entrada que havia era uma alta porta de feitio raro e trabalhada pelo artista Corinos, aferrolhada por dentro. Negras cortinas, adequadas ao sombrio aposento, privavam-nos da visão da lua, das lujubres estrelas e das ruas despovoadas, mas o ressentimento e a lembrança do flagelo não podiam ser assim excluídos. Havia em torno de nós e dentro de nós coisas das quais não me é possível dar conta, coisas materiais e espirituais, atmosfera pesada, sensação de sufocamento, ansiedade e, sobretudo, aquele terrível estado de existência que as pessoas nervosas experimentam quando os sentidos estão vivos e despertos, e as faculdades do pensamento jazem adormecidas. Um peso mortal nos acabrunhava, oprimia nossos ombros, os móveis da sala, os copos em que bebíamos, e todas se sentiam opressas e prostradas. Todas as coisas exceto as chamas das 7 lâmpadas de ferro que iluminavam nossa orgia. Elevando-se em filetes finos de luz, assim que permaneciam ardendo, pálidas e imotas, e no espelho que seu fulgor formava sobre a redonda mesa de ébano, aqui estávamos sentados. Cada um de nós ali reunidos contemplava o pallor do seu próprio rosto e o brilho inquieto nos olhos abatidos de seus companheiros. Não obstante, ríamos e estávamos alegres, a nosso modo que era histérico, e cantávamos as canções de Anacreonte, que são doidas, e bebíamos intensamente, embora o vinho purpurino nos lembrasse a cor do sangue. Pois ali havia ainda outra pessoa em nossa sala, o jovem Zoilo, morto, estendido a fio comprido, amortalhado. Era como um gênio e demônio da cena. Mas, não tomava ele parte em nossa alegria. Seu rosto, convulsionado pela doença, e seus olhos, em que a morte havia apenas extinguido metade do fogo da peste, apareciam interessar-se pela nossa alegria, na medida em que talvez possam os mortos interessar-se pela nossa alegria dos que têm de morrer. Mas embora eu, Oinos, sentisse os olhos dos mortos cravados sobre mim, ainda assim obrigava-me a não perceber a amargura da sua expressão. E mergulhando fundamente a vista nas profundezas do espelho de ébano, cantava em voz alta e sonora as canções do filho de Teus. Mas pouco a pouco minhas canções cessaram e seus ecos ressoando ao longe, entre os responseiros negros do aposento, tornavam-se fracos e indistintos, evanescendo-se. E eis que dentre aqueles negros resposteiros, onde ia morrer ao rumo das canções, se destacou uma sombra negra e imprecisa, uma sombra tal como a da lua quando baixa no céu, e se assemelha ao vulto de um homem. Mas não era a sombra de um homem, nem a sombra de um deus, nem de qualquer outro ente conhecido. E tremendo um instante entre os resposteiros do aposento, mostrou-se afinal plenamente sobre a superfície da porta de ébano. Mas a sombra era vaga, informe, imprecisa, e não era sombra nem de homem, nem de deus da Grécia, nem de deus da Caldeia, de deus egípcio. E a sombra permanecia sobre a porta de bronze, por baixo da cornija arqueada, e não se movia, nem dizia palavra alguma, mas ali ficava parada e imutável. Os pés do jovem Zoilo, amortalhado,
encontrava-se, se bem que me lembro, na porta sobre a qual a sombra repousava. Nós, porém, os 7 ali reunidos, tendo avistado a sombra no momento em que se destacava dentre os reposteiros, não ousávamos olhá-la fixamente, mas baixávamos os olhos e fixávamos sem desvio as confundezas do espelho de ébano. Afinal, eu, Oinos, pronunciando algumas palavras em voz baixa, indaguei da sombra seu nome e lugar de nascimento. E a sombra respondeu: eu sou a sombra. E minha morada está perto das catacumbas de Ptolemais, junto daquelas sombrias planícies infernais que orlam um sujo canal de Caronte. E então, todos 7, erguemos-nos cheios de horror de nossos assentos trêmulos, enregelados, esvaporidos, porque o tom da voz da sombra não era de um só ser, mas de uma multidão de seres, e variando suas inflexões de sílabas para sílaba. Vibrava aos nossos ouvidos confusamente, como se fossem as entonações familiares e bem relembradas dos muitos milhares de amigos que a morte ceifara.